E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos aqui a mais um estudo final do Jesus de la Villa, muito interessante, uma torre contra um cavalo na borda do tabuleiro. Eu vou voltar ao exercício 19 e ao 20, fazer outra vez junto, que é muito interessante os dois. Ao lutar com uma torre, o cavalo pode ter mais problemas do que o bispo, nem entanto, a maioria das posições é empatada. Nesse final, manter o cavalo perto do rei é política. Nós já falamos várias vezes, já falei no 1.19, é que eu achei muito importante frisar, fazer os dois de novo. Não há problema para brancos, embora o rei e o cavalo tenham sido levados ao limite do tabuleiro. Não é assim quando eles estão no canto. Além disso, essa posição tem grande importância teórica, pois geralmente ocorre o resultado de um jogo final torre versus peão, como veremos na sessão correspondente. Quando o cavalo e o rei estão juntos no limite, os movimentos geralmente são forçados, mas há um risco menor de errar. O cavalo não deve ser separado do rei em nenhuma circunstância, embora isso não implique necessariamente uma derrota automática. A primeira jogada é forçada, né? Cavalo, cheque. O rei vai sair, rei E3. O próximo lance também é forçado, seguindo a regra de manter o cavalo e o rei, embora G4 não perca, certo? Cavalo D1, cheque, rei F3. Agora o branco tem duas opções que podem levar à mesma posição alguns movimentos depois. Ou joga cavalo C3 atacando a torre, ou joga rei F1, torre E2, cavalo E3 e o rei e o cavalo retornarão na próxima jogada. Esse é o único caso em que o rei e o cavalo são separados por um momento. Agora vamos ver, voltando ao... Agora jogou torre C2, cavalo D1, voltou de novo. Vamos ver o que aconteceria se o cavalo preferisse cavalgar em campo aberto. Por exemplo, cavalo D5. Quando o cavalo se afasta do rei, é muito provável que se perca. Nesse caso aqui, embora muitas vezes o processo de aprisionar o cavalo apresente dificuldades táticas. O lado mais forte deve restringir os movimentos do cavalo, além de explorar ameaças e cravadas duplas para fechar a armadilha. Torre C4, privando o cavalo da casa B4. Eles vão tentar agora dar um jeito de capturar o cavalo. Deve ir ainda mais longe, por exemplo, cavalo B6. Se você jogar o cavalo em F6, torre D4, cavalo H7, torre F4, estão tentando fechar o cavalo, né? Cavalo F8, rei F5. Agora, por exemplo, se traz aqui, cavalo C8, não há caminho de volta, né? Que aqui, ó, se vem aqui, torre 4, cheque. Rei F1, torre D4, ameaça o cavalo. Cavalo C3, torre D3. Se fechar a torre lá, todos os movimentos do seu cavalo são controlados direto e indiretamente. Você pode ver, ó, rei D2, aqui, ó, cavalo D6, torre 7, cheque, rei F1, torre D7. E detalhe, e agora, olha a situação. Se tirar o cavalo, leva mate aqui. Vai perder o cavalo. Então é aquele, sempre deixe o cavalo junto com o rei. A chance que você tem de empatar e deixar o cavalo junto com o rei. Se não deixar, provavelmente você vai perder. Por exemplo, vai jogar o quê? Aqui, por exemplo. Se jogasse rei F4 e o rei negro se mover para capturar o cavalo. Rei E2, rei E5. A análise concreta é complicada, mas o importante é lembrar que a separação do cavalo do rei deve ser evitada a todo custo. Então o que nós temos que guardar? Se você for lutar cavalo contra torre no final desse jeito, você sempre tem que manter o cavalo perto do seu rei. Isso é o que tem que guardar de padrão na cabeça, é isso daí. Aqui jogou torre 2, cheque, voltando a coisa, depois torre 2. A única maneira de dividir o exército branco, mas apenas por um momento, né? Rei F1, torre H2, rei E1, torre C2, e vai voltar a mesma coisa.
Olha que interessante, você viu? Então, o que tem que guardar é que o cavalo tem que ficar ao lado do rei. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Curta o vídeo, curta o canal, se não está inscrito, se inscreva. E vamos continuar. Todos os dias vai ter postagem, pelo menos dois ou três vídeos eu posto por dia. Valeu, obrigado.